Olá, boa tarde. Meu nome é Carolina. Eu vou fazer a mediação dessa aula do 9º ano de Ciências. E lembrando vocês que, além do aplicativo do Centro de Mídias, vocês também podem assistir essa transmissão por meio do canal da TV Cultura, canal 23, pelo Facebook e por outras redes sociais. E aqui comigo está a professora Gisele, que vai falar um pouquinho mais da nossa aula de hoje. Olá, estudantes do 9º ano, professores e professoras. A gente está aqui hoje para fazer uma aula sobre os modelos atômicos e falar um pouquinho da estrutura do átomo. É um grande prazer a gente estar aqui. A gente espera que vocês aproveitem a aula e interajam com a gente durante esses momentos. Para iniciar a aula de hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre a habilidade para a qual essa aula foi desenvolvida. Então, a aula de hoje ela foi desenvolvida para a habilidade de ciências que visa identificar e descrever modelos referentes à estrutura da matéria. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Muito bem. É a habilidade 3 do 9º ano. Ela visa identificar e descrever modelos referentes à estrutura da matéria, de modo a conhecer a constituição do átomo e a composição de moléculas simples. Feito isso, comparar esses modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas científicas. Então, a gente vai falar um pouquinho da estrutura do átomo, vamos falar também um pouquinho da história da ciência. É importante a gente ressaltar que as atividades da aula de hoje, elas não têm o objetivo de cobrir toda essa habilidade. Para a gente desenvolver uma habilidade, a gente precisa de muitas atividades, a gente precisa de um tempo maior. Mas é uma aula com atividades voltadas para este tema e para esses processos cognitivos, ok? É importante a gente lembrar também, os professores de ciências, que esta aula do Centro de Mídia é mais um recurso que compõe tantos outros que vocês estão utilizando neste encaminhamento, nessa dinâmica que vocês estão tendo com os estudantes. Então, ele também serve, professor, para apoiar o seu trabalho e a sua interação com os alunos. Ok? Bom, então vamos ver quais são os objetivos dessa aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o átomo. Nós vamos apresentar um modelo científico, conhecer um pouquinho os modelos atômicos e a sua evolução histórica, e conhecer a estrutura do átomo e identificar moléculas e tipos de átomos. Vamos ver se a gente consegue passar por todos esses objetivos hoje. Para isso, a gente pensou algumas atividades. Vamos ver aqui quais são elas. Então, a gente vai trabalhar aqui com alguns vídeos, vamos assistir alguns vídeos, a gente vai refletir sobre algumas questões, vamos fazer uma atividade prática, bem simples, vamos ter a interação pelo chat, que é super importante, e uma atividade também, uma proposta de buscar informações, fazer uma pequena pesquisa. Vamos lá, então. Para iniciar a nossa aula, a gente vai refletir sobre algumas questões. Então, eu vou fazendo as questões aqui, peço que vocês deem uma refletida e pensem um pouco sobre elas. Então, a primeira questão é, vocês já pararam para pensar sobre do que os materiais são formados? Tudo que a gente usa todos os dias, os materiais que a gente utiliza, nós próprios, a nossa estrutura, enfim, todas as coisas. Todas as coisas são formadas de quê? Então, é uma primeira questão, até um tanto filosófica, sobre a formação, e a estrutura dos materiais. É muito interessante, Gi, porque a gente pensa assim, nossa, o átomo é tão pequeno, né? Será que eu consigo ver esse átomo? O que é feito de átomo, né? Do quê? Então, fica aí essa reflexão para vocês fazerem agora, no começo das aulas. E lembro que a participação de vocês aqui no chat é muito importante, tá? Eu estou aqui conectada e tudo que vocês precisarem, pergunta que eu repasso aqui para a Gi. Legal. Então, vão fazendo nessa reflexão aqui conosco. A gente vai ter vários momentos assim, e compartilhando as respostas de vocês com a gente. Então, pensar um pouquinho sobre as coisas, do que as coisas são formadas, pensar um pouquinho sobre o que é o átomo. Então, essa palavra vocês já ouviram falar em átomo. E o que é o átomo? O que vocês entendem que seja o átomo? Como a Carolina falou, é possível ver o átomo? Será que eu consigo enxergar esse átomo a olho nu, utilizando algum tipo de microscópio? Será que isso é possível ou não? E uma última questão para a gente pensar.
como os cientistas explicam a estrutura do átomo? Porque a gente sabe que o átomo é estudado desde muito tempo, né? E como os cientistas fazem, que recursos eles utilizam para explicar essa estrutura atômica? Para iniciar, vamos começar já respondendo algumas dessas questões, né? Então, vamos falar o que é o átomo. O átomo, a gente pode falar de uma maneira bem simples, que são as unidades estruturais que formam a matéria. Então, aí a gente já mata duas questões, né, em uma só. Do que as coisas são formadas, elas são formadas de átomo. E átomo é uma estrutura, né, organizacional que forma todas as coisas que existem, que forma a matéria. Tá? Nossa, Gi, então todo mundo... Você é formada de átomos? Pois é, eu sou formada de átomo. Esse computador é átomo? Todos os materiais, as coisas são formadas de átomo. Então, a gente já sabe que ele está aí no nosso cotidiano. Vamos conhecer e entender um pouco melhor sobre ele. Vamos lá. Vamos lá. Para isso, a gente vai fazer uma pequena atividade aqui. Uma das questões que eu coloquei para vocês é para vocês pensarem como os cientistas explicam, né, a estrutura atômica. Para explicar a estrutura atômica e para explicar diversas outras questões da ciência, os cientistas utilizam um recurso que a gente chama de modelo. Então, eu vou pedir que vocês pensem um pouquinho aqui comigo numa atividade para a gente entender melhor o que é um modelo e o que é um modelo do átomo. Para isso, eu trouxe aqui um objeto, que é uma caixinha, né? Vocês podem ver aqui, né, que ela está lacrada com uma fita, embrulhada e tal. Então, obviamente, a gente não consegue ver o que tem dentro dessa caixinha. Porque, se a gente estivesse numa sala de aula, né, nós faríamos essa atividade de uma forma bastante participativa, todo mundo ia manusear a caixinha e fazer alguns testes. Como a gente está um pouco distante, eu vou fazer alguns testes aqui, levantar algumas questões, vocês vão me acompanhando e tentando pensar junto comigo nas respostas. Tudo bem? É um convite aí que eu faço a vocês. Então, vamos lá. Bom, então, a tarefa, né, o pedido que eu faço a vocês, eu quero que vocês imaginem algumas hipóteses para descrever o que tem dentro dessa caixa. Então, daí da casa de vocês, pensem um pouquinho o que será que tem dentro dessa caixa, e mais do que o que será, de que jeito as coisas ou a coisa que tem dentro dessa caixa. Oi, Gi, mas eu não consigo ver através dessa caixa. Como é que eu vou adivinhar o que tem aí dentro? Pois é, a primeira coisa, professora, como, né? Como se eu não consigo ver? Pode abrir a caixa? Obviamente que não. A gente não vai poder abrir a caixa. Então, quando a gente faz a primeira pergunta, com certeza já passou algumas coisas pela cabeça de vocês. O que vocês imaginaram, né? Por exemplo, vocês pensaram já dá para a gente pensar um pouco no tamanho, vocês estão vendo aqui o tamanho da caixa, é uma caixa pequena. Então, obviamente, já dá, né, se ele está dentro da caixa, a gente consegue imaginar um pouco o tamanho. Só de olhar, talvez seja a única conclusão que a gente chegue. Mas a gente pode fazer alguns testes. O primeiro teste que a gente faz, sempre que eu faço as atividades com os alunos, a primeira coisa que eles fazem é balançar essa caixa para, né, ouvir o barulho aqui, tentar deduzir o que tem na caixa pelo barulho. Eu vou fazer mais um pouquinho. Né? Olha, eu que estou aqui pertinho, parece que tem mais de uma coisa na caixa. Pelo barulho, tá me parecendo que tem mais de uma, que não tem uma coisa só. É que nem quando você pega o presente, sacode para ver o que é. Então, daqui eu percebo que tem mais de uma coisa dentro dessa caixinha. Muito bem. Então, olha, a gente já tem uma, não sei se aí vocês conseguiram ouvir, né, pelo som, mas a Carol tem uma boa hipótese, que é mais de um objeto, né? Será? E aí, normalmente, vocês podem estar pensando em várias coisas, daqui a pouco vocês vão postar para a gente, mas o barulho já deixa a gente perceber um pouco mais da quantidade. Então, a gente já consegue pensar no tamanho, na quantidade. Um outro teste super simples que a gente pode fazer é sentir com a mão mesmo o peso da caixa. Então, a gente não consegue pôr numa balança, porque aqui a gente não tem uma balança. Se tivesse, poderia, né, fazer essa medida, mas aqui a gente não tem. Mas a gente consegue sentir, vamos dizer assim. Não é uma palavra muito correta, mas, né, já a gente temos consegue algumas hipóteses aqui para o que então, tem aí dentro da caixa. Tem gente que está dizendo que tem carbono, tem gente que está dizendo que tem partículas.
pedra, clips. Eu também achei que tem clips aí dentro, vou ser sincera. Moedas, chaves, dados. Então, o som, ele parece com de um metal batendo no papel. Muito legal, muito bom, gente. Muito bem. Por que vem essas ideias aqui, né? Então, repara que para colocar para a gente essas hipóteses, vocês partiram de informações que vocês já têm. Então, por exemplo, ao ouvir o barulho, vocês associaram a objetos que vocês imaginam e conhecem que fazem um barulho parecido, né? O tamanho, exatamente. Se você está dentro dessa caixa, é um objeto pequeno. Então, vocês imaginaram objetos de um tamanho menor do que o da caixa, e por aí vai. Falaram de partículas, de carbono, que são tipo, né? O carbono é um material pelo qual alguns objetos são formados, é um tipo de átomo que a gente vai ver. Então, para trazer essas respostas, vocês se basearam na observação, em alguns testes super rudimentares que a gente fez aqui, e também no conhecimento que vocês já trazem. Então, tem gente que está dizendo que à distância é complicado saber o que tem aí. Então, as pessoas gostariam de tocar para ter uma percepção melhor, né, do que tem. Eu imagino, né? Se eu tivesse aí, eu estaria sentindo a mesma coisa. Mas olha só, o objetivo da atividade, na verdade, não é saber o que tem dentro da caixa, né? Eu nem vou falar o que tem dentro da caixa, já estou avisando. Né? Que pena. A ideia mesmo é entender como a gente consegue descrever e descobrir e levantar uma hipótese para pensar em algo que eu não consigo ver. E eu acho que as respostas que a gente tem até agora já nos mostraram que é possível fazer isso. E isso tem tudo a ver com a história dos modelos atômicos, né? Tem mais alguma hipótese? Tem gente falando que é bolinha de gude. Alguém... Deixa eu ver, teve um aluno que falou que é um apontador que tem aí dentro. E que é leve, ó. A Luciana está falando, é leve a caixinha? Ela está fazendo uma verdade, pergunta. Luciana. É leve ou é pesada a caixinha? Eu comecei a fazer o teste aqui de sentir e não te coloquei a resposta. É uma caixinha leve, sim. Para a gente ter uma ideia, né, eu fiz esse teste ontem em casa, mais ou menos o peso de um mouse, para vocês verem que a caixinha é bem leve. Mais ou menos o peso de um mouse, ok? Então, mais um elemento aí para vocês pensarem. Tomara que a cabeça de vocês esteja fervilhando de ideias, mas a gente vai começar a tentar amarrar um pouquinho, tá? Como eu falei, com uma atividade dessa, ela é mais para mostrar que é possível, sim, a gente fazer uma descrição de alguma coisa, de alguma coisa que a gente não vê, e isso tem tudo a ver com a história do átomo, porque pensando nas perguntas que a gente fez lá no começo da aula, já vou responder mais um. Não é possível ver o átomo como a gente vê os objetos. E assim, e nem num microscópio simples, um microscópio mais comum, existem alguns microscópios específicos para o estudo do átomo que conseguem a gente ver alguns detalhes, algumas nuances, mas ver de fato, assim, observar na sua integridade, não é possível, né? Então, mas a gente sabe muita coisa sobre ele. Os cientistas já têm um enorme conhecimento sobre o átomo. Por quê? Utilizando testes, utilizando estudos, se baseando naquilo que já é do seu próprio conhecimento, que já é um conhecimento científico, e elaborando e produzindo modelos que possam descrever, né? Então, depois, durante a semana, com mais calma, vocês podem reproduzir essa atividade na casa de vocês, ou vocês façam uma caixinha e peçam para alguém fazer a descrição do que tem dentro, ou o inverso, peçam para alguém da casa de vocês preparar uma caixinha e que vocês tentem, então, descrever. Se for possível, eu acho que é uma atividade legal de fazer. E, ao invés de tentar descobrir o que tem, façam esse teste, tentem descrever como é, né? Então, os modelos científicos, quando eles são elaborados, eles passam um pouco por isso. É uma descrição de algo que eu não consigo ver, mas, ainda assim, eu consigo estudar. Hoje tem muita gente aqui curiosa, como eu, querendo saber o que tem na caixinha. Então, pensa aí, pensa no nosso caso, se você vai querer abrir ou não a caixinha. E tem um aluno dizendo que a professora Maria dele, ela fez essas atividades, essa mesma atividade na escola. Você vê que bacana? Que legal, professora. É uma atividade assim,
né, professores de ciências, professores de química também. É uma atividade até comum, eu também já fiz muitas vezes com os alunos, e trouxe para vocês, porque todas as vezes que eu fiz, a gente teve um resultado bem legal, né? Todo mundo se interessou e discutiu. Que legal, que bom. Tem um aluno aqui, o Marcos, ele perguntou, professor, o átomo explode? Olha, sempre tem essa coisa do átomo, que o átomo explode. Explodir, eu não sei se é o termo mais adequado, né? Mas vamos dizer assim, que é possível extrair energia do átomo, né? Então, a gente tem, você deve ter, talvez tenha perguntado, porque já ouviu falar em bomba atômica, né? Então, quando a gente divide o átomo, ele libera o núcleo do átomo, ele libera uma grande quantidade de energia, né? Então, tem uma relação aí com a explosão e a liberação de energia, muito, muito legal. Para a gente continuar essa conversa, e aí eu falei o seguinte, né, que os cientistas pensaram em alguns modelos atômicos para explicar o átomo. Para a gente continuar essa conversa, a gente vai assistir agora um vídeo onde a gente tem a explicação de alguns desses modelos. Então, peço que vocês assistam, prestem atenção, tentem entender um pouquinho como as ideias do átomo, sobre o átomo, vêm sendo colocadas, e, no final, a gente vai fazer aqui algumas considerações. Então, vamos lá. Átomos e moléculas. Esse é o tema da aula de hoje. E eu sou a professora Rafaela Lima. Tudo que existe é formado por uma pequena estrutura, que são os átomos. Essa ideia, essa questão sobre do que são formadas as coisas, nós, as coisas da natureza, a água, até as estrelas, do que elas são formadas? Sempre houve esse questionamento. O ser humano é um ser questionador. E hipóteses para responder essa pergunta, elas estão aí há muito tempo. Há registros de antes de Cristo, Demócritos, 400 e tanto antes de Cristo, ele cunhava, assim, olha, tudo que existe é formado por uma partícula muito pequenininha. Porém, só 1803, Dalton formalizou uma ideia. Tudo que existe seria formado por uma estrutura indivisível, maciça, essa é a ideia que ele tinha na época, 1803, que ele chamou de átomo. O átomo significa essa ideia do indivisível, pequeno. Ele achava que existiam diferentes tipos e que eles até se recombinavam entre eles, mas ele não sabia explicar muita coisa, não tinha muita informação. O tempo passou, a ciência vai evoluindo, as pesquisas continuam. Lá em 1897, você vê que um bom tempo depois, John Thomson, insistindo nessas pesquisas, ele percebeu que existia uma partícula negativa, que ele chamou de elétron. Então aí foi descoberto o elétron, que ele indicou ali que ela tinha uma carga negativa. Ele supôs que existia uma carga positiva, porque ele percebia que esses átomos eles eram estáveis. Então aí já quebrou a ideia de que era algo indivisível, porque ele já descobriu que tinha então elétrons, e ele supôs que já que estava equilibrado, todo o resto era positivo. Então ele criou essa ideia, é o modelo que a gente chama do modelo do pudim de passas, tipo um pudim de próton, e os elétrons estão ali apoiados nele. Era a ideia que ele tinha. O tempo foi passando, nós chegamos aí já em 1900. Em 1911, Rutherford, ele estudando então, ele concluiu, ele falou assim, ok, realmente os elétrons eu tenho observado, porém ele observou que tinha espaços dentro do átomo. Não dava essa ideia assim, inteirona, desse pudim, tudo isso de próton. Tinha espaço e que os prótons se concentravam numa região, que ele cunhou então de um núcleo. Ele falou assim, olha, existe um núcleo onde se concentra a carga positiva, que é o próton, são partículas, e o elétron está ao redor dela. 2 anos depois, Bohr somou a essa pesquisa em 1913, porque ele concluiu que esses elétrons, eles não estavam assim na cabeça do Rutherford, elas estavam girando ali ao redor do próton.
E Bohr, ele adicionou essa pesquisa, ele falou assim, sim, os elétrons eles estão circulando, porém eles não estão circulando loucamente, sem uma regra, não. Eles circulam em níveis de energia. Bohr adicionou essa ideia. Cada linha dessa, que a gente chama de camada, ela simboliza, então, um nível de energia. Assim, como assim? Imagina como se fossem realmente fileiras de uma arquibancada. Então, aqui, eu sou o núcleo, estou aqui no centro. Então, eu tenho aqui uma primeira fileira, aqui ao meu redor. Essa primeira fileira é uma camada, tem uma quantidade de elétrons aqui, tem um nível de energia, que ele batizou pelas letras do alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. Então, ao redor de um átomo pode ter até 7 camadas. Esse que a gente representou, 1, 2, tem só 3. Então, esse desenho, essa imagem que a gente tem hoje, é uma junção das ideias de Rutherford e Bohr. Então, quer dizer, então, que nesse núcleo, então, tem próton, tem nêutron. O nêutron, a informação precisa do nêutron chegou bem à frente. Tá? O modelo estava já institucionado, porém, mais à frente, 1930 e pouco, que alguém, de fato, descobriu o nêutron e formalizou. Então, tá, legal. Então, eu tenho o núcleo com nêutrons e prótons, o nêutron com uma carga neutra, o próton com uma carga positiva e esse elétron em camadas. Uma camada K com 2 elétrons, uma camada L com 8 elétrons, então K, L, M, N, O, P, Q. Então, os elétrons estão nessas camadas. E eles podem, inclusive, saltar dessas camadas devido a uma agitação. Essas conclusões, então, Bohr que chegou. Então, a gente fez uma caminhada na história do átomo, na evolução do átomo, e é com essa ideia que a gente trabalha hoje. Então, tudo que existe é formado por átomos que têm subdivisões. Hoje em dia, a gente sabe que tem até mais subdivisões, mas trabalhamos ainda nesse nível, aqui no nível que a gente está trabalhando no ensino fundamental. Então, eu tenho um núcleo com uma carga neutra e com uma carga positiva, que são os prótons, e eu tenho uma eletrosfera, os elétrons estão girando ao redor em camadas, em níveis de energia, com uma carga negativa. Tá, legal. Legal, então, gente. Vocês viram aí que ao longo do tempo, né, os cientistas eles vão desenvolvendo tecnologia e vão descobrindo novas estruturas para esse átomo, né? Então, comenta um pouquinho para a gente, Gi, sobre esse átomo. Legal. Uma coisa interessante de falar é que esse vídeo ele começa a falar um pouquinho sobre o estudo do átomo a partir do primeiro modelo, ou seja, da primeira descrição, que é o modelo de Dalton. Só que essa história começou muito antes, né? A gente começa a contar essa história da evolução do estudo do átomo a partir de um filósofo chamado Demócrito. E ele se fez a mesma pergunta que a gente fez lá no começo da aula, do que as coisas são formadas. Então, é essa pergunta que ficou na cabeça do Demócrito, e ele, né, se debateu sobre ela, e foi ele, então, que pensou que as coisas são formadas de partículas, de partes muito pequenas, e foi ele que deu o nome de átomo para o átomo. A palavra átomo, a gente sabe que significa algo que é indivisível, né, não divisível, e a gente sabe também que hoje essa ideia caiu por terra, a gente sabe que o átomo ele pode ser dividido, a gente pode pensar isso de diversas maneiras diferentes, mas a palavrinha átomo lá do Demócrito, dos filósofos gregos, pegou e vem se arrastando e ficou até hoje. Tá? Hoje, a Melissa está perguntando aqui, para que isso vai servir? Ótima pergunta, Melissa, eu sempre falo sobre isso. Então, olha, uma coisa super interessante, antes de eu te responder, uma coisa super interessante da gente entender, que quando a gente conta essa história dos modelos atômicos, por exemplo, nesse vídeo, primeiro que a gente conta, é uma história imensa, tem muitos detalhes, a gente conta de uma maneira resumida. E mais do que resumida, a gente conta de uma maneira mais simples, mais simplificada. Por quê? Porque a gente trabalha com uma questão que a gente chama de uma apresentação didática. Para que eu tenho que aprender tudo isso? Um dos motivos é para entender a estrutura do átomo. Entender a estrutura do átomo ajuda a gente a entender muitos outros conceitos na ciência. Por exemplo, ajuda a gente a entender como acontecem as modificações no nosso próprio organismo, como que a gente consegue retirar a energia dos alimentos. Entender a estrutura do átomo ajuda a gente a entender como se dá, por exemplo, a questão da corrente elétrica, como a corrente elétrica é transmitida, por que a gente tem uma transferência de elétrons, por que a gente tem uma transferência de calor, ajuda a gente a entender as alterações de estado físico.
Então, é um conceito-chave para entender muitos outros conceitos dentro da ciência. Ô, Gi, e o Pietro está perguntando, é possível criar objetos usando átomos? Olha, Pietro, Pietro. olha, sim, porque se eu vou criar um objeto, eu vou criar esse objeto a partir de um material, né? Não sei se eu entendi muito bem a sua lógica. Esse material que eu uso para criar um objeto, ele também já é formado por átomos, né? Os átomos já estão colocados em todos os materiais em todos os materiais que a gente utiliza. Então, quando eu transformo uma substância em outra, quando eu transformo um material em outro, esses átomos eles estão se modificando na maneira como eles interagem. Então, eles estão presentes tanto antes quanto depois. Tá? Então, são eles que formam a estrutura das coisas aí. Nessa parte que eu falei que a gente tem uma simplificação, né, uma apresentação didática, então a gente estudou um pouquinho. O vídeo apresenta para vocês um pouquinho o átomo do Dalton, o átomo do Thomson e o átomo de Rutherford e Bohr juntos. Né? Então, foram 2 cientistas. Rutherford ele trouxe uma grande contribuição para essa história de entender a estrutura atômica, né? Ele contribuiu bastante. E o Bohr é como se ele tivesse complementado esse átomo do Rutherford. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns materiais, vocês vão ver como estava no vídeo, o átomo de Rutherford, Bohr. E em outros materiais, vocês vão ver eles de maneira separada. Átomo de Rutherford, átomo de Bohr. Tá? Então, como eu falei, é uma maneira de apresentar. E essa história, gente, o átomo, né, vamos pensar um pouquinho no estudo do Bohr, é de 1913. Então, é óbvio que a gente não parou de estudar o átomo em 1913, né? A gente continua estudando até hoje. Então, hoje, quando a gente fala de estrutura atômica, a gente não tem como base hoje para conhecer o átomo esse modelo que ficou lá no começo dos anos 1900. Hoje, a gente trabalha com uma outra perspectiva. A gente trabalha a partir das ideias da física quântica, não é isso, Carol? Perfeito. Então, a física ela consegue detalhar um pouco mais essas partículas do átomo. Exatamente. E aí você fala, poxa, professora, mas se a gente tem um átomo mais moderno, né, mais atual, por que a gente está estudando esse lá de trás? Porque esse lá de trás ele consegue mostrar para a gente uma estrutura mais básica, que agora, para o 8º ano, é o que a gente precisa começar a entender, tanto para entender todos esses fenômenos que eu falei para vocês, quanto para continuar estudando no ensino médio essa estrutura atômica e entender esse tal modelo da física quântica. Gia, que muitos estão dizendo que estão adorando a aula, que aula legal, que estão gostando da aula. Então, assim, sucesso, hein? Que bom que E o Jamil está perguntando assim, o que é uma molécula? Ai, Jamil, bem legal. Eu vou pegar uma pergunta que saiu, que alguém fez anteriormente, desculpa, já não lembro quem foi, sobre se eu posso criar um objeto a partir de um outro objeto. Eu falei o seguinte, que quando a gente pega um material para transformar em outro, eu tenho um material que é formado por átomos, esses átomos eles estão ligados, estão arranjados de uma certa maneira, e aí se eu quero transformar esse material em outro, esses átomos eles vão, como se eles estivessem se separando uns dos outros e se ligando no novo material de uma maneira diferente. Quando um átomo se liga a outro, ele forma uma molécula. Então, uma molécula é uma substância, um material formado por átomos unidos. Por exemplo, a água é uma molécula. A água é formada por átomos de oxigênio e hidrogênio. Tá? Então, a gente tem na natureza, a gente tem os átomos presentes na formação dessas moléculas. Vamos ver se a gente consegue aprofundar um pouquinho hoje. Vamos ver se dá tempo. Tem mais alguma questão? Não tem mais pergunta por enquanto. Então, vamos seguir aqui. Agora, eu vou pedir para que vocês façam uma atividade. Tá? Então, vou colocar vocês para trabalhar um pouquinho. Ainda sobre a pergunta sobre para que a gente estuda isso, além de estudar, precisar entender a estrutura do átomo para entender um monte de outras coisas, a gente aproveita essa história de compreender a evolução atômica para entender um pouquinho os conceitos da ciência. Como que o conhecimento científico é construído? Então, lembra que eu falei lá no começo, quando a gente estava falando da caixinha, que a gente consegue fazer uma hipótese a partir daquilo que a gente já conhece. Na ciência é a mesma coisa. Né? A gente vai estudando as coisas a partir do que já é do nosso conhecimento.
A gente está vendo muito isso na prática agora. Quantas pesquisas não estão sendo feitas para descobrir remédios e uma vacina e entender melhor a questão da Covid-19? Né? Eles estão partindo do nada? Não, eles estão partindo de tudo que já se conhece sobre o coronavírus, sobre outros vírus e sobre muitas outras coisas. Né? Então, quando a gente estuda os modelos atômicos, a gente aproveita para estudar também e entender um pouquinho melhor como que a ciência se desenvolve. Pensando nessa característica, porque é muito mais interessante, muito mais importante a gente entender o contexto da ciência do que guardar nomes e datas, né, de cientistas. Não, o legal para a gente, o importante é entender esse conceito, esse contexto. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que vocês, utilizando o livro didático que vocês têm aí, vocês façam uma pequena pesquisa. Pequena pesquisa não, né? Deem uma olhada, encontrem lá no livro didático onde estão os modelos atômicos, a parte que trata sobre os modelos atômicos. Deem uma olhada, com certeza vai ter imagem dos modelos que vocês viram no vídeo lá. E aí tentem observar quais foram os avanços de uma explicação para outra. Então, se você pegar, por exemplo, para analisar o modelo do Dalton para o modelo do Thomson, o que mudou de um para o outro? O que avançou? Ou eu quero olhar um pouquinho o modelo do Thomson para o modelo de Rutherford. O que mudou? O que avançou de um para o outro? Então, com o apoio do livro didático, deem uma olhada, revejam lá as imagens e tentem fazer essa modificação. Se, porventura, por algum motivo, você não está com o seu livro didático aí, não tem problema. A gente já assistiu o vídeo, então tenta lembrar do que a gente viu no vídeo e anota aí o que vocês conseguiram perceber sobre a evolução dos modelos atômicos. E coloquem no chat aqui para conversar com a gente. Tudo bem? A gente vai dar um tempo bem rapidinho, uns 3 minutinhos, para vocês fazerem para olhar essa questão, para pensar na resposta e colocar no chat. A gente volta já.
Voltamos, então, bastante participação no chat, muita gente escrevendo a sua opinião aqui. Então, o Ricardo fala que tem sempre algo novo a ser descoberto. A Bianca fala que tem uma nova, cada cientista descobre uma nova teoria, né? A Tamires falou assim que os átomos vão ficando mais complexos conforme o tempo vai mudando. A Giovana fala que o átomo foi evoluindo. A Ana Luísa fala que eles ficaram mais complexos também. A Suelen fala que ele é divisível. Então, tem bastante gente colocando as suas hipóteses, as suas respostas e participando. Legal. Sobre essa questão, né, a gente fala que o átomo foi evoluindo. Na verdade, não foi o átomo. O átomo sempre foi o átomo, do jeito que ele é até hoje. Né? Ele sempre foi assim. Nós é que vamos descobrindo mais coisas sobre ele ao longo do tempo. Então, o que evoluíram, na verdade, foram os modelos e as teorias científicas. Então, vocês pegaram bem o cerne da questão, só a forma de falar que ficou trocada. Né? O átomo, ele é o átomo, e eu acredito que ainda tem muita coisa para a gente descobrir sobre ele. Tem uma outra resposta aqui super importante também, que foi a questão de falar que em determinado momento percebeu que o átomo é divisível. Isso realmente foi um grande divisor de águas. E foi de um jeito bem interessante. Na época, já tinha o átomo de Thomson, era o átomo mais conhecido, era o último modelo, aquele que eles estavam usando. E os cientistas começaram a fazer alguns experimentos usando o modelo de Thomson como explicação. E aí não casava. Falava, poxa, mas o meu experimento, se eu penso ele entendendo o átomo do jeito que o Thomson está falando, não dá certo. E aí, falava, opa, tem alguma coisa errada aqui. Será que esse modelo está correto? Vamos ver se o átomo é assim mesmo. E aí fizeram outros experimentos. O Rutherford fez um experimento com placas de ouro e emissões de radiação, um experimento super, super interessante. E aí se descobriu que o átomo ele não é maciço, né? Ele tem um núcleo muito denso, mas tem espaço vazio sobre ele. E isso confirmou a ideia de que ele pode, sim, ser dividido em partezinhas menores. Isso sem falar na questão da divisão do núcleo, da liberação de energia, que a gente falou também lá no começo da aula. Então, Gi, só para finalizar, então, porque a nossa aula já está acabando... Então, o Otávio está dizendo assim que primeiro eles achavam que o átomo tinha várias formas, e a Letícia falou que foram se descobrindo vários componentes para esse átomo, né, ao longo dos cientistas e dos estudos deles. Exatamente. A gente estuda, nesse momento, a gente vai estudar as 3 partículas principais, as mais conhecidas do átomo, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, mas a gente sabe hoje que existem muitas partículas, que a gente chama de partículas subatômicas, existem diversas. Então, é uma história que é um assunto muito, muito, muito complexo e muito grande. Não complexo de entendimento, mas complexo mesmo de quantidade. Tem muita informação. Como eu disse no começo, não é nessa única aula que a gente vai passar por tudo isso. Mas é uma aula que apoia um pouco vocês no estudo dessa habilidade, ela vai ser complementada por outros estudos com os professores de ciências de vocês. Teve uma coisa importante, o pessoal colocou, a gente estava conversando aqui no intervalo, sobre alguns estudantes tiveram dificuldade de fazer porque não estavam com o livro didático lá. A gente pensou que isso poderia acontecer mesmo, não tem problema. Eu acho que essa aula foi um momento para apresentar um pouco esse tema, levantar essas discussões, e agora, durante a semana, fica o convite que vocês leiam mais sobre esse assunto. Se você não estava com o livro didático aí, mas tem acesso a ele, procura, pega o capítulo lá dos modelos, dê uma olhada. Você pode procurar em outras fontes de pesquisa, conversar com outras pessoas a esse respeito, e vai escrevendo no seu caderno aquilo que você foi concluindo das leituras sobre esse tema e também as suas dúvidas, para trazer em próximas aulas que a gente vai ter aqui no Centro de Mídias e também para levar para as aulas e para as conversas com os seus professores. É isso, então, de muita gente elogiando. A Micaela falou que amou a aula, a Yasmin falou que quer mais aula, mas por hoje é só. Então, gente, obrigada, Gi, e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Próxima aula.